Olá, sejam bem-vindos ao mini curso virtual Conhecendo um Projeto de Restauro, uma produção da arquiteta e urbanista Márcia Ronda Nascimento Castro. Contrapartida aprovada pelo edital número 001/2021, concurso prêmio Manaus Zezinho Correia, realizado pela Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. Vamos inicialmente apresentar a facilitadora. Márcia Ronda é graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Luterano de Manaus, especialista em Metodologia do Ensino Superior pelo Centro Universitário do Norte e mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Possui mais de 20 anos de experiência na área do patrimônio cultural, com destaque para o segmento do patrimônio histórico edificado. Seguimos agora com uma breve introdução sobre o minicurso. Seu objetivo consiste em apresentar os componentes básicos de um projeto de restauro e a sua importância para a preservação do patrimônio histórico edificado, motivo pelo qual demanda tratamento específico e cuidadoso. Prioritariamente, volta-se para profissionais atuantes na área do patrimônio cultural, arquitetos, urbanistas, engenheiros civis, arqueólogos, historiadores, etc. Contudo, é extensivo à população em geral. Vamos começar? Muitas cidades apresentam construções relacionadas à sua origem e à sua história, podendo ser casas, comércios, escolas, igrejas, teatros, praças, ruas, dentre outras edificações, benfeitorias e logradouros, públicos ou privados, que constituem o denominado patrimônio histórico edificado, cujos exemplares podem estar dispersos isoladamente ou formando agrupamentos, neste caso compondo os chamados sítios ou centros históricos. Alguns desses bens são mais antigos, outros mais modernos. Contudo, todos são importantes, pois servem de elo com o passado, permitindo compreender o processo de desenvolvimento do lugar e da sociedade a que pertenceram, com seus hábitos, costumes e saberes. Desses acervos arquitetônicos, determinadas unidades poderão ser selecionadas, recebendo proteção legal através do Instituto do Tombamento, tornando-se assim oficialmente representativas da memória coletiva daquele lugar, não podendo ser destruídas ou descaracterizadas, sob pena de sanções, a exemplo da reparação do dano e do pagamento de multa. O tombamento pode ser realizado pelos municípios, pelo Estado ou pela União, com registro em livro próprio do órgão de proteção ao patrimônio cultural. Assim, um determinado bem pode ser tombado em uma ou mais instâncias de poder. No âmbito federal, quem atua é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Importante salientar que nenhuma intervenção nos imóveis tombados pode ser realizada sem a anuência do órgão ou instituição responsável pelos mesmos. Porém, somente o tombamento não basta para que os bens culturais continuem a transmitir às gerações vindouras os valores culturais que representam, sendo necessárias outras medidas de preservação,
cuja responsabilidade deve ser compartilhada entre a sociedade e o poder público. Dentre as várias maneiras de se proteger um bem edificado, destacam-se o uso adequado, a vigilância, além de outros procedimentos como a conservação. A conservação, também denominada manutenção, visa evitar a degradação do bem, estendendo-lhe a vida útil. É menos invasiva, envolve custos mais baixos e procedimentos relativamente simples, se comparados a outras intervenções corretivas. São exemplos de conservação ou manutenção: higienização, pintura, consolidação, controle das condições ambientais como temperatura, umidade, iluminação, etc. Infelizmente, nem todos os bens culturais têm a sorte de serem conservados ou preservados como deveriam, sofrendo danos que, quando podem ser reparados, necessitam de procedimentos de restauro, também denominado restauração. O restauro ou restauração é um conjunto de procedimentos de ordem técnica e científica que visa restabelecer a integridade física do bem cultural, sempre que possível, reintegrando-o ao seu aspecto original, porém, sem desconsiderar os aspectos simbólicos pelos quais o mesmo é culturalmente valorado. Apenas deve ser realizado em última instância, pois se trata de uma prática interventiva, invasiva no bem. Pressupõe a multidisciplinaridade e precisa ser executado por profissionais altamente experientes, além de utilizar materiais e técnicas específicas, não usuais, o que pode onerar seus custos. O ideal seria incentivar a manutenção contínua e preventiva para evitar a degradação ou a perda do bem, além de ser mais prática e menos dispendiosa que a restauração. Um projeto de restauro ou de restauração em patrimônio histórico edificado difere bastante de um projeto para construções comuns, exatamente por se voltar a um bem que é imbuído de valor cultural, demandando maior rigor e critério, conforme trataremos a seguir. A primeira etapa de um projeto de restauro ou restauração consiste no levantamento cadastral ou cadastramento. Trata-se de uma verdadeira investigação sobre o bem, desde sua origem até a sua situação atual. Inicialmente, procede-se com a identificação do imóvel, com sua denominação, ou seja, as nomenclaturas recebidas, oficiais e populares, se houver. Em seguida, sua localização, seu endereço completo. Deverão ser pesquisados o histórico do imóvel, o autor do projeto, as datas de construção e de inauguração, o contexto sociopolítico-cultural de sua construção, a sequência de usos e de proprietários ou usuários, sua descrição arquitetônica e estilística, os materiais e sistemas construtivos, as eventuais intervenções realizadas, dentre outros itens, que visam identificar as características originais do bem e as alterações sofridas se tiverem ocorrido ao longo de sua trajetória. Também inclui a legislação incidente, principalmente no âmbito do patrimônio cultural. Precisa considerar, por fim, a relação do bem com seu entorno imediato, isto com a finalidade de analisar o contexto urbano em que o imóvel se insere, para que eventuais intervenções não prejudiquem a ambiência do local, bem como para verificar se há interferências causadas pelas construções vizinhas e até mesmo pelos usos ocorrentes na área,
que possam, de algum modo, afetar negativamente o imóvel em questão. O levantamento cadastral ou cadastramento é apresentado através de partes textuais e iconográficas, incluindo registros fotográficos antigos e atuais, bem como o levantamento arquitetônico, que consiste no registro gráfico da edificação, com plantas, cortes, fachadas, detalhamentos, etc., cujas medições devem ser feitas com instrumentos e técnicas de precisão. Há o levantamento arquitetônico as-built, que corresponde ao modo como o imóvel se apresenta atualmente, como foi construído, incluindo suas alterações. E o levantamento arquitetônico com plantas cronológicas, que buscam detalhar cada alteração realizada no tempo respectivo. Poderão subsidiar o levantamento cadastral documentos, periódicos, plantas, mapas, fotografias, sendo por vezes necessário considerar as fontes orais, entrevistando, por exemplo, antigos e atuais proprietários ou usuários, vizinhos, historiadores, além de garimpar dados em arquivos públicos, bem como investigar o próprio imóvel. Para este último caso, é imprescindível uma observação atenta e minuciosa, extrair o máximo de informações visíveis, aparentes. Entretanto, não é raro encontrar elementos originais escondidos ou camuflados devido a intervenções no bem, como, por exemplo, por detrás de barreiras visuais, como placas, letreiros e outros engenhos publicitários, por detrás de toldos e marquises, acima de forros rebaixados, dentre outros, sendo recomendável, para tanto, sempre que possível, mesmo antes de iniciada a obra ou procedimento de restauro, ainda na fase prévia de levantamento de dados, realizar a remoção de todos os elementos descaracterizadores do bem. Por vezes, há necessidade de investigar com mais profundidade o bem cultural, através de procedimentos denominados prospecções, visando identificar as técnicas e os materiais utilizados na construção. Uma das prospecções mais comuns é a cromática, que visa identificar a cor ou a pintura decorativa original aplicada sobre determinada superfície, ou, se for de interesse, revelar as várias camadas ali aplicadas ao longo da história do imóvel. Com o auxílio de procedimentos físicos, químicos ou mistos, a superfície a ser analisada é escarificada, raspada cuidadosamente, removendo-se cada camada de tinta aplicada, abrindo-se as chamadas janelas de prospecção. Quando o procedimento deixa expostas as várias camadas de tintas aplicadas, tem-se uma janela estratigráfica. A cor original pode ser adotada no projeto de restauro, escolhendo-se nas paletas disponíveis no mercado o tom mais aproximado. Ou, caso não seja condizente ou adequada ao uso atual pretendido para o imóvel, podem ser apenas mantidas a sua janela de prospecção ou as janelas estratigráficas como um marco, um registro da informação original e das sucessivas aplicações. O mesmo vale para as pinturas murais ou parietais originais ou reveladas nas demais camadas. Outro tipo usual de prospecção é o que pode ser realizado nas argamassas, podendo revelar as alvenarias utilizadas e até mesmo possíveis vãos originais emparedados. Também podem ser retiradas amostras e enviá-las a laboratórios especializados para identificar sua composição, seu traço. Conhecendo-se os materiais originalmente adotados e suas devidas proporções, pode-se reproduzir a argamassa primitiva ou adotar similar, evitando assim a desagregação, a incompatibilidade entre as partes antigas
e as necessárias a complementar ou a substituir. Independentemente do tipo, todas as prospecções e os locais prospectados deverão ser mapeados graficamente e iconograficamente, através de fotografias, desenhos e ou croquis. Caso a permanência da janela de prospecção prejudique a conservação do bem, deverá ser fechada. É importante compreender que a etapa preliminar de levantamento de dados ou cadastramento do bem precisa ser realizada com bastante critério e rigor científico, zelando-se pela veracidade das informações, e demanda um longo tempo de investigação. É muito frequente não se conseguir atender a todos os seus requisitos, precisando ser encerrada por ocasião do cronograma estipulado para o projeto. Contudo, caso alguma nova informação relevante seja obtida ao longo das demais etapas projetuais, ou mesmo durante as obras, deve ser considerada e analisada, muitas vezes resultando em alteração das decisões iniciais. Aconselha-se, portanto, no orçamento, prever a possibilidade de aditivos para essas situações fortuitas. Outra etapa de suma importância e obrigatória em um projeto de restauro é o mapeamento de danos. Alguns estudiosos consideram-no como parte integrante de uma outra fase, a do diagnóstico do estado de conservação. Outros como uma fase independente. De fato, o estudo é indispensável para avaliar a condição atual do bem. Porém, como a análise depende também de conhecermos o histórico do imóvel, suas eventuais intervenções, descaracterizações e sua relação com o entorno, preferimos considerar o mapeamento de danos como parte integrante dos estudos prévios no levantamento de dados ou cadastramento. Essa classificação como etapa independente ou integrada ao levantamento cadastral ou ao diagnóstico do estado de conservação consiste apenas em questão conceitual. O fato é que o mapeamento de danos é componente obrigatório de um projeto de restauro e deve ser realizado preliminarmente à proposta de intervenção. O mapeamento de danos consiste no registro gráfico, desenho, de todas as ocorrências prejudiciais à conservação do bem, representadas juntamente com as superfícies em que ocorrem. Os danos podem envolver diversas patologias, causando degradações químicas, quando agem sobre o material alterando sua composição, ou físicas, quando agem sobre a estrutura do material, comprometendo sua estabilidade ou desintegrando-a. Por exemplo, lacunas em argamassas e revestimentos, fissuras, rachaduras, crostas negras, corrosão de metais, infiltração, dentre outros. Também devem ser representados os elementos não originais. A indicação dos danos é feita através de legendas, podendo ser adotadas cores e ou achuras, e a extensão ou área de incidência dos mesmos deve também ser representada fidedignamente. Pode ser complementado com fotografias e desenhos. De posse do levantamento de dados ou cadastramento, que em nossa metodologia inclui o mapeamento de danos como informado, é chegado o momento de analisar todas as informações obtidas e elaborar o diagnóstico do estado de conservação do bem, atribuindo-lhe a devida condição em que se apresenta, podendo variar de excelente a péssimo estado de conservação. Trata-se de um laudo ou parecer que, além dessa classificação, deve informar os possíveis agentes causadores das degradações para que possam ser combatidos: intempéries, poluição ambiental, vandalismo, ação de animais ou de plantas, dentre outros, inclusive os processos químicos resultantes dos materiais utilizados na construção.
Após a identificação de todas as patologias incidentes no bem e seus agentes causadores, tem-se a etapa final, a indicação das terapias a serem admitidas para a reversão dos danos, ou seja, a indicação dos procedimentos de restauro ou restauração a serem adotados. Para tanto, há necessidade de seguir alguns procedimentos e orientações contidos nas teorias de restauro e nas cartas patrimoniais, documentos consensuados por vários países acerca da preservação dos bens culturais, tais como a Carta de Atenas, a Carta de Veneza e a Carta do Restauro. Vamos destacar aqui alguns dos princípios defendidos pela Carta do Restauro, que valem para todas as obras de arte de qualquer época, compreendendo desde monumentos arquitetônicos até as de pintura e escultura, os centros históricos, jardins e parques de especial importância, dentre outros. Distinguibilidade. Toda e qualquer intervenção precisa distinguir o antigo e o novo de modo harmônico, porém reconhecível ao olhar. Esta orientação vale tanto para as necessidades de complemento como de substituição de elementos. A autenticidade não implica apenas na preservação das características originais, mas também no respeito pela trajetória do bem. Assim, poderão ser mantidos elementos acrescidos em outras épocas, desde que tenham valor cultural e não consistam em falsos históricos, que são imitações, pastiches e aditamentos de estilo. Reversibilidade. Toda e qualquer técnica de restauro não poderá inviabilizar procedimentos futuros para a salvaguarda do bem. Deverão, pois, além de ser compatíveis com os materiais originais ainda existentes, ser reversíveis, ou seja, poderão posteriormente ser removidos e substituídos sem danificar o bem cultural. Eficiência comprovada para novas técnicas. Podem ser utilizadas novas técnicas e materiais de restauração, diferente dos tradicionais, desde que com eficiência comprovada. Embora haja princípios e diretrizes gerais para a realização de um projeto de restauro ou restauração, cada imóvel demandará procedimentos específicos devido às suas peculiaridades construtivas, estado de conservação e de preservação, valor cultural e destinação útil. Assim, a complexidade e a extensão das intervenções deverão ser analisadas caso a caso. Agora, vamos a uma rápida revisão sobre os componentes de um projeto de restauro para bens culturais edificados. Começamos pelo levantamento cadastral ou cadastramento, que visa identificar o máximo de informações sobre o imóvel desde sua origem até a atualidade. Em seguida, tem-se o mapeamento de danos, que consiste no registro gráfico de todas as patologias existentes em seus locais de ocorrência. A partir de então, tais dados permitirão realizar o diagnóstico do estado de conservação da unidade, relacionando as patologias, danos, às suas prováveis causas. Por fim, deverão ser indicadas as terapias, os procedimentos mais adequados para a resolução das patologias ou danos incidentes no imóvel. Como vimos, um projeto de restauro ou de restauração deve ser realizado em caráter de exceção, como último recurso, optando-se por incentivar a manutenção ou a conservação preventiva, evitando assim a degradação do bem. Envolve profissionais de várias áreas, materiais e técnicas específicos, resultando em procedimento muitas vezes oneroso. Adota metodologia que investiga todo o histórico do bem, além de poder englobar, a depender das condições do imóvel ou de sua complexidade,
estudos mais minuciosos, como prospecções, testes e ensaios de materiais adequados para as intervenções, como forma de garantir ao máximo as características originais e os valores culturais a ele atribuídos. Quem tiver interesse em se especializar na área da preservação do patrimônio cultural edificado, poderá procurar as instituições no âmbito municipal, estadual ou federal para verificar seus eventuais programas de formação ou de capacitação. O IFAM, por exemplo, possui o mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural. A Universidade Federal da Bahia oferece o mestrado profissional em conservação e restauração de monumentos e núcleos históricos. Há o Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada em Pernambuco, com vários cursos livres e oficinas. Finalizamos apresentando as referências bibliográficas utilizadas nesta apresentação. E a sugestão de sites para pesquisa e aprofundamento do tema. Este foi o minicurso virtual Conhecendo um Projeto de Restauro, produzido pela arquiteta e urbanista Márcia Ronda Nascimento Castro. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada! Até a próxima!